assim, gente, a gente volta, quando a gente vê, a gente já tá no ar, beleza. E agora aqui no quadro de Bem com a Idade, é bom que você fica assim, né? Já entra no clima, entendeu? Pois é, estou recebendo aqui a Roberta Xavier e também o Heraldo Bittencourt, lá do Lar São João de Deus, no quadro de Bem com a Idade. Hoje a gente falando aqui, né, sobre essa questão, esse lado financeiro, lado administrativo do Lar São João de Deus, né? Isso, bom dia. Bom dia, Carol, bom dia, Roberto, bom dia você de casa, né? Pois é, hoje a gente veio trazer a Roberta, né, que trabalha nessa questão financeira, como assessora. Importante porque a gente também coloca essa questão da institucionalização e a profissionalização do nosso trabalho. Porque acontece o seguinte, né? Cada dia mais a gente vê que a procura por uma vida, um bem-estar para o idoso, necessita também de uma avaliação de instituições sérias que profissionalizem e que passem a observar esse trabalho de qualidade de vida com mais seriedade e investimento, propondo algo importante e realizando esse algo importante. Então, a Roberta, por exemplo, trabalha, né? Assim como o Manuel veio da outra vez falar aqui, ela trabalha nos bastidores. Porém, sem a Roberta, a coisa não funciona. Bom dia, Roberta. Bom dia, Heraldo. Bom, como é Bom que dia, é esse Carol. trabalho? Antes de tudo, né? Quem é a Roberta? Como é que aconteceu o teu contato com o lar, por exemplo? Meu contato foi através de um amigo, que ele era frei, lá, o Sandro. Ele me levou lá uma vez para conhecer, eu gostei muito. Aí teve a oportunidade de estar... ia surgir uma oportunidade na administração para auxiliar uma secretária que já estava lá há anos, 20 anos já que ela trabalhava lá sozinha. E na época o diretor era o irmão João, que hoje está em São Paulo. Ele me deu essa oportunidade, foi em 2007, eu entrei lá 3 de janeiro de 2007. E estou lá até hoje. Eu tive oportunidade de fazer uma faculdade quando entrou o Rony, né, o diretor Rony Ribeiro, que foi até o ano passado, ele era o diretor. Ele incentivou a gente sempre incentivou a crescer, a tentar sempre estar agregando mais conhecimentos. Então, eu me formei na área de RH. Mas eu não exerço essa função lá porque eu acabei me envolvendo muito mais com essa parte financeira. Porque eu que faço a parte de contas a receber, contas a pagar, folha de pagamento. Então, a gente controla o que entra e o que sai na parte de as mensalidades. Então, eu acabei ficando com essa parte e o RH ficou mais com a parte da psicóloga e o Alex, né? Então, assim, a gente desenvolve um bom trabalho lá no lar, né? E essa parte financeira é uma parte até meio ingrata, que a gente às vezes fica assim com meio que... As pessoas veem a gente assim, mas é uma pessoa fria, não sei o quê, porque ruim ter que às vezes... Lidar com números só, Isso, né? às vezes ter que ligar para as pessoas quando atrasa, porque a gente depende muito disso, né? De estar recebendo em dia para poder honrar com nossos compromissos das despesas. Mas a gente tenta fazer isso de uma maneira bem flexível, a gente procura entender também alguns casos de pessoas que às vezes eles têm problemas, né, financeiros também. Então a gente tenta conversar, o Felipe é muito aberto a isso, a gente leva isso um pouco assim, meio que tenta entender também os problemas das pessoas, né? Mas a gente está... Lá a gente é bem, como é que a gente fala, Heraldo? É hospitaleiro, né? Lá a gente é bem hospitaleiro nessa parte também. Um dos valores do lar, né, essa questão de ser hospitaleiro. Agora, é importante também saber o seguinte, né, como a gente tinha começado a falar, uma instituição, ela vive não só dos hóspedes que estão lá, mas de toda a proposta que você coloca para dar o bem-estar dessa instituição, né? E para falar a verdade, nós estamos falando aí de, hoje no lar, 60 idosos, mas estamos falando de 70 colaboradores, né? Ou seja, a gente tem 70 famílias também, 70 pessoas que estão ligadas também por um processo de dedicação, porque todos se especializam, como a Roberta falou, né? A própria especialização dela, né, veio com uma entrada onde ela tinha o 2º grau, né, ensino médio. 2º grau, aí foi que 2010 para 2011 eu me formei, ainda engravidei nesse meio tempo, mas não parei.
consegui ir grávida, levava o meu filho depois que ele nasceu, mamava nos intervalos e dei continuidade. Agora eu estou fazendo uma pós em administração e finanças para poder estar agregando mais, né, conhecimento, valores assim. E o importante é não parar. Você tem que estar sempre atualizada, sempre atualizando, porque as coisas mudam o tempo todo. E o lar agora é mais profissional. Eu entrei numa administração muito caseira. Né? O diretor era muito, assim, ele era muito bom, mas ele não tinha uma visão administrativa. Foi quando até eles quiseram entrar com um administrador na época. Ele ficou um pouco com a gente, aí depois entrou o Frei Rony, onde ele já tinha uma visão mais administrativa, apesar de ser fisioterapeuta, ele tinha uma visão muito boa administrativa. Foi ele quem levou mais modernidade lá ao setor, mais ideias. Então, hoje, a gente pode dizer que a parte administrativa do lar é mais profissional. E o Felipe também ainda dá continuidade nisso, ele ainda preza muito isso, ele que também está fazendo, acho que é pós, né, em administração hospitalar. Então, ele está sempre buscando isso para a gente, porque a gente lida lá com muitas famílias de várias classes. Então, é necessário que a gente tenha um lado profissional da administração bem claro para poder o trabalho fluir melhor, né? Com certeza. E quando a gente fala de administração, a gente fala de qualidade dentro de uma instituição. Aí pensa assim, como a Roberta falou, o administrador é o cara frio, igual uma geladeira, que vai bater na sua porta para te cobrar. Não é bem por aí, né? O administrador, ele vai lidar com esse recurso e realmente organizar e administrar todo esse recurso para, com certeza, melhorar a qualidade dentro do trabalho. Porque aí você começa a enxergar e visualizar possibilidades. Olha, a gente tem orçamento para mais um funcionário, né? Para mais uma pessoa especializada em uma determinada área. Então, isso tudo faz parte também do trabalho de um administrador. É um trabalho muito importante, né? É bem importante, sim. A gente lá tenta dividir bem essa parte de administração e a parte do carisma também. A gente não deixa de administrar com carisma, porque essa é uma marca da ordem, uma marca do Lar São João de Deus um todo. A gente tem que saber a entender tudo e todas assim, as adversidades que acontecem lá, famílias que chegam às vezes desesperadas lá, porque às vezes não tem condições de arcar com o valor da mensalidade, mas tem uma necessidade enorme de estar pondo o seu idoso lá, porque não tem com quem deixar. Às vezes esse idoso não tem filhos, só tem sobrinhos, ou até mesmo um vizinho ou uma pessoa que é próxima e não tem como ele ficar em casa sozinho e nem tem como pegar um cuidador para ficar com ele em casa, até por conta da confiança, porque a gente vê muitas coisas acontecendo. Então ele busca o lar porque sabe que lá ele vai ser bem cuidado, ele vai ser atendido, ele vai estar no meio de outras pessoas da idade dele e vai estar podendo interagir. Ele tem muito idoso que chega lá meio desconfiado, mas depois ele se adequa tanto que ele não quer nem sair mais de lá. Até para passar um final de semana em casa, às vezes é difícil dele querer ir. Ele vai, mas ele fala, eu quero voltar para minha casa, tá? Ele já tem aquilo como a casa dele. Então a gente tenta estar estruturando, tenta estar se organizando para atender aquela família também mais carente, né? Dentro das possibilidades da gente e dela também. Sim. E lidar, assim, como ela falou, com valores, acredito que não seja uma coisa muito fácil, né? Porque, não. Apesar da gente viver no mundo capitalista, a gente, pela verdade, às vezes tenta sempre colocar o valor humano acima do valor financeiro. Mas é verdade que uma qualidade de vida em relação a uma instituição depende do valor financeiro. E quando se fala em dinheiro, se fala em valores materiais, não tem jeito, há uma tensão. Então, talvez isso também leve as pessoas da administração a terem essa ideia de serem frias e tudo mais. Mas, para falar a verdade, é muita tensão, porque é uma tensão de responsabilidade, né? Você sabe, como a gente citou aqui, né? Você está sustentando ali pelo salário 70 colaboradores, você está vendo o que está entrando, você está vendo o que está faltando, né? Você está vendo quais são as colaborações, o que não tem. Então, é algo muito sério. E a instituição tem essa questão de
colocar bem claro o que está entrando, o que está saindo, se a gente está passando por dificuldades, se a gente não está passando por dificuldades. Quer dizer, recai por aqui, em cima daquele que está lidando com esse valor. E quem é esse para-raio? A Roberta. Não, Roberta. Eu, Felipe, né? É porque as pessoas, às vezes, elas pensam, mas a instituição é particular. Mas a gente tem um custo alto. A gente tem profissionais, a equipe multidisciplinar é toda formada por profissionais, psicólogo, fisioterapeuta, tem a assistência social, um médico, enfermeiro. Então, para poder a gente oferecer o que a gente propõe. E nós temos o custo de alimentação. Nós não somos, nós não temos ajuda governamental. Então, a gente lá é como se fosse uma casa mesmo, uma casa, né, claro que é administrada, mas só que, assim, a gente tem os custos de alimentação, gás, luz, tudo normal. Nossa folha de pagamento, nós não temos isenção nós não temos aquele título de filantropia, então nós pagamos o GPS igual uma empresa normal. Então, às vezes as pessoas pensam, mas vocês cobram, não sei o que, não é de graça. Eu falei, não tem como ser de graça. A gente faz igual eu falei, a gente tenta ajudar as pessoas, a gente tem uma cota onde a gente pode estar vendo, dá para atender esse idoso por um valor abaixo da nossa mensalidade? Dá, porque a gente tem condições de estar ajudando ele, e porque a gente sabe que a gente vai receber também ajuda. Tem vezes que a gente fica desesperado. Chegando no final do mês, a gente está com algumas contas para pagar e o saldo do banco não está ajudando. Do nada surge uma doação. Essa doação, às vezes, ela ela cai do céu. Ela cai do céu e a gente consegue fechar o mês ali ou no 0 a 0, ou com um déficit menor do que a gente esperava, ou já fechamos também no vermelho, mas a gente tenta, tá renegociando com os nossos fornecedores. Graças a Deus, eles entendem muito a nossa parte. Às vezes a gente liga para um e fala, olha, a gente pode prolongar um pouquinho mais o seu boleto, a gente vai estar vencendo hoje, mas ainda não entrou uma determinada mensalidade, então a gente precisa, eles deixam, eles são bem parceiros mesmo da instituição. E tem que ter um jogo de cintura. Muito pelo contrário, essa questão da frieza, né? Porque se a pessoa que está à frente não tiver um bom relacionamento com os fornecedores, por exemplo, né? Exatamente. Você não consegue ter uma porta aberta até para uma renegociação. E uma coisa acaba dependendo da outra. Se você não recebe uma mensalidade em dia, você com certeza, de repente, vai ter uma dificuldade em outros setores também. Um outro fator importante, Roberta, é o custo do idoso. Por exemplo, a gente estava até conversando sobre isso nos bastidores, nós três, né? Uhum. Tem um idoso que utiliza, vamos supor, um medicamento muito caro. E precisa de um fisioterapeuta ali sempre, ou, né, de um psicólogo, de algum especialista que esteja ali à disposição dele. E outros conseguem, com essa bênção maravilhosa, não precisar de medicamentos fortes, não precisar. Claro, tem a situação de ser um idoso, tem um cuidado maior, tem uma alimentação, às vezes, com cálcio e tudo mais, mas é diferente. Então, isso também pode ajudar nessa questão de desconto? Sim, ajuda. Quando um idoso ele é mais independente, ele consegue, sim, um valor, assim, não é que seja, consegue um desconto, consegue negociar um valor, porque ele não é um idoso que consegue comer sozinho, um idoso que consegue tomar um banho sozinho, assim, mas sempre tem alguém supervisionando, por perto, claro, né? Não deixa ele lá tomando banho e esquece, não. Mas é um idoso mais independente. Aí tem um idoso que vai ao mercado, volta sozinho, a gente tem ali umas 2 ou 3 pessoas que fazem isso, totalmente dependente. Então, você não dispõe da equipe estar ali o tempo todo, então a equipe pode estar se dedicando mais a um outro que é dependente, é cadeirante, que precisa de ajuda para comer, precisa de ajuda para um banho, para se vestir. Então, realmente, é possível, sim, ter um jogo de cintura com essas pessoas mais independentes, né? Dá para ser feito, sim,
um acordo melhor e tudo mais, para poder ajudar também nessa questão. Uma outra questão relacionada a isso também, Roberto, que eu acho importante, às vezes a pessoa trabalha de maneira independente durante a vida e não tem essa preocupação com a terceira idade ou como ela vai, aonde ela vai ficar, onde ela vai morar. Não preocupa. A gente tem mania de, né, vou preocupar com hoje. Poucas pessoas são aquelas pessoas que se preocupam com o futuro, com o dia de amanhã. E aí a pessoa não contribui. Aí chega na hora de se aposentar, ela se aposenta ou com o mínimo, ou ela nem consegue se aposentar, né? Que existem esses casos também. Então, qual a importância, na sua visão administrativa, qual a importância da pessoa ter esse cuidado durante a vida, para que ela tenha uma aposentadoria, de repente, que possibilite dela mesma custear a estadia dela num lar? Não, é muito importante a pessoa continuar contribuindo, até mesmo que ela não... nunca trabalhei. Tem muitos idosos lá que são do lar. Mas eles podem estar fazendo a contribuição deles como autônomo, né? Tem um valor mínimo que não é tão caro, mas que eles podem estar depois tendo uma aposentadoria, pelo menos de um salário mínimo. Que muitos, às vezes, têm o salário mínimo, a família às vezes complementa com às vezes tem mais, tipo, 3, 4 filhos, cada um dá uma parte, né? Não fica apertado para ninguém. O problema é quando aquele idoso não tem filhos e às vezes a família não tem como falar, olha, não tem filhos, tem só um sobrinho, o sobrinho mora longe, ou então tem a família dele, não posso daquele recurso, não né? tenho recurso para isso. E a pessoa ainda toma um monte de medicação que o salário dela fica todo ali na farmácia, sabe? Aí é onde entra o trabalho da assistência social, que tenta ajudar de qualquer maneira, pelo menos a diminuir a despesa dela com a medicação, com o máximo de medicação que ela puder conseguir na farmácia popular, né, para essa pessoa, para poder ela ter pelo menos alguma coisa para contribuir, porque existe. A gente tem lá duas idosas assim nessa situação que não tem família, que nós é que somos responsáveis por elas têm uma renda que praticamente se reverte para custo delas de alimentação e medicação, sabe? Assim, são nossas adotadas, né? São nossa responsabilidade, elas duas. É importante também essa questão que você falou da família, né? A conscientização de que um valor que um idoso possua, que é empregado para uma instituição onde, para falar a verdade, ele faz parte, ele recebe tudo que a instituição pode oferecer, é importante ser investido sim. Não é só pelo fato de nós estarmos nessa instituição, mas pelo fato de o que de repente ele possui é a única coisa que faz com que ele tenha a qualidade de vida. Então, infelizmente, a gente vê também, tem muita gente querendo decidir o que faz com a questão da herança, né? A herança, ela, para falar a verdade, precisa ser colocada antes do idoso falecer, precisa ser colocada em benefício dele mesmo. Quer dizer, se ele precisa, como a Roberta falou, se ele não é tão independente assim, é justo que se pense nos valores que talvez pertençam a ele mesmo que tenha um valor sentimental e tudo mais, porque é qualidade de vida, quer dizer, aquilo pertence a ele, logo se volta para ele em relação a benefício de assistência. Então isso é importante também. É bom que a família se conscientize disso cada vez mais, né? É importante ter os esforços da família, é importante que a família queira o bem, mas às vezes, quando a família não tem como arcar, basta pensar o que o próprio idoso pode oferecer, né? Por isso pensar também nessa questão da material que o idoso já possui para se empregar na instituição, né, Roberto? Tem idosos que possuem, às vezes eles querem desfazer da casa deles, aí eles doam todos os móveis, doam algumas coisas pro lar, né? Até assim, não é que seja, mas se ele doar, ele já está isento. Não é isso, mas é que eles mesmo fazem assim, é uma forma deles estarem ajudando, de fato ajuda. Até para o próprio quarto deles, às vezes eles se sentem até mais em casa, né, trazendo alguma coisa. Pode, né? porque isso pode. Apesar de nós termos as acomodações com tudo, né, assim, a mobília toda, alguns preferem trazer os que já utilizam em casa até para se sentir mais aconchegante e mais fácil de adaptação. E igual teve uma família há pouco tempo que o senhor se desfez do apartamento dele todo, ele levou quase tudo para o lar, algumas coisas nós utilizamos sim, que faz falta para a gente, e desde utensílios de cozinha, desde sofá, né, cama, essas coisas assim, porque às vezes precisa ser trocado, porque são coisas que vão
com o tempo precisa, né, de reforma, então para a gente foi bom e para ele também. Ele se sentiu bem com isso, a família se sentiu bem. Então ajuda, né, ele a falar, estou contribuindo com alguma coisa que, mesmo sendo financeiro, o material também é importante. Alguma coisa material também é E a importante. pessoa se sente em casa além disso, né? Porque é engraçado, a gente, não é que a gente seja materialista, mas existem coisas que trazem uma memória gostosa pra gente, né? Exatamente. E o próprio idoso, às vezes, percebe também que ele está colaborando com o lar que ele está. Ele se sente bem de poder estar dizendo assim. Porque, normalmente, há um desprendimento muito grande. Idoso gosta disso, né? Idoso gosta de doar coisas que pertenceram a ele. Então, às vezes, ele tem todo aquele carinho, valor sentimental por uma situação, ele até quer estar com aquilo, mas chega um devido momento, ele tem alegria em se dispor daquilo, em oferecer para outra pessoa que vai cuidar, e às vezes oferece para a própria instituição. Para a gente é importante, porque ou a própria instituição precisa, como a Roberta falou, de cama, de sofá, às vezes tem que trocar, não tem jeito, a utilização constante, ou então a gente faz um processo de venda. A gente tem um bazar lá interno, a gente não faz isso externamente, porque não tem como. Lá a gente tem muitos funcionários que às vezes se interessam por estar comprando coisas que não servem pra gente, ou então porque a gente não tem onde colocar também, porque às vezes a gente ganha doações assim, tem um sofá. A gente já tem os sofás lá da salinha, que se não precisar trocar nem nada, então eles falam, eu quero comprar. A gente faz negocia, faz um preço bom para eles, uma coisa que não vai atrapalhá-los, né, em nada, e para a gente é bom que a gente arrecada esse dinheiro e depois a gente usa ali mesmo. A gente paga uma despesa, a gente guarda para uma festinha, igual vai ter Páscoa, né? Então, aí, de repente, vai e guarda lá para comprar uns ovinhos, fazer alguma coisa, ou até mesmo precisa comprar algum equipamento, ou então um material de limpeza que, às vezes, está faltando, vai usando ali mesmo. Então, é revertido de qualquer maneira, né? É utilizado de qualquer maneira para o lar também, seja o próprio bem, ou então a gente vende e utiliza o recurso financeiro que ele gerou. Bacana. E é importante isso que a Roberta falou também, de às vezes a gente faz... É um esforço muito grande para que haja essa administração mesmo. Parte das pessoas que são mais especializadas, como a própria Roberta, mas um esforço de muitos colaboradores. E, no fundo, a gente também conta muito com a colaboração de quem dispõe de alguma coisa pessoal, ou seja, a gente precisa de doações. A gente sempre está pedindo porque não é uma questão de desespero, é uma questão de administração, porque as doações fazem com que o lar aconteça. As doações fazem com que o bem-estar esteja mais claro, porque a gente também não pode ficar contando 100% com uma surpresa. É bom quando acontece, mas a gente precisa das doações, precisa da colaboração das pessoas. E agora, por exemplo, a Roberta citou essa questão, chegando a Páscoa, né? Mas, poxa, eu não tenho muita coisa para doar. Doa um ovo de Páscoa, que seja pequeno. Uma caixa de bombom, a gente desmembra e faz uns saquinhos. Porque também eles não podem comer eu ia falar isso, assim. deve ser. Eu falei, não é muita área da Roberta, não, mas eu ia falar essa questão do chocolate deve ser complexa. A gente acaba se envolvendo também, que a gente participa muito. Realmente, não é pra... Eles não podem ficar abusando de chocolate, realmente. Mas eles gostam de ganhar ainda que eles não possam comer aquilo tudo, né? Vai devagarinho. Eles são muito assim, eles sabem que é Páscoa, eles esperam que vão ganhar alguma coisa, um ovinho ou um bombonzinho, alguma coisa. Eles são quase umas crianças que ainda acreditam em Coelhinho da Páscoa, eles acreditam em Papai Noel. Final do ano, se a gente não levar o Papai Noel lá para entregar os brinquedos, os presentes, brinquedos aí, eles ficam... Vai ter muito bico. Eles ficam tristes, eles adoram quando o Papai Noel vai lá, eles gostam de tirar foto, abraça o Papai Noel, tem que ver a emoção deles. É igual... Eles esperam por esse momento, né? Então, é até aquela coisa do evento. E eles preparam o evento, que eu lembro do Natal, eles ajudam a montar a árvore, né? Eles preparam o evento. No Carnaval, também. por exemplo, fizeram as máscaras para poder colocar na casa, espalhada. É importante eles fazerem isso, porque mantém a mente deles ativa e eles também se sentem assim, úteis, sabe? Eles gostam de se sentir úteis, então tem que inserir eles em todas as atividades, sim. E esperar essas doações também, né? Faz com que eles sintam... E assim, é legal também, não só a doação, mas a participação das pessoas, né? Interessante os grupos que vão até lá, em alguns momentos, para doar isso, né? Conseguir recolher alguma coisinha, assim. Você pode levar
E esse carinho, eles ficam aguardando, porque, por exemplo, na Páscoa é um período que você espera essa presença humana, né? Você espera que as pessoas estejam lá. E como foi dito aqui, às vezes não é nem pelo fato de comer o chocolate, porque muitos sabem que não vão poder e a gente vai ter que controlar, o médico vai dizer quem pode, quem não pode. Mas o fato de saber que tem alguém que está levando ali o carinho, né, os grupos, ou a pessoa individualmente vai lá, sempre vai, às vezes um casal, um grupo de adolescentes, ou um ou outro adolescente vai lá e leva. O carinho que se tem para oferecer é recebido de uma forma para a gente maravilhosa. Maravilhosa porque acaba fazendo com que todo esse elo, né, essa relação prática, administrativa, tudo isso aconteça. Para a gente é uma tranquilidade também saber que tem pessoas que estão olhando para a instituição, né, Roberto? Através das doações também, né? Tem algumas famílias que todo ano já doam lá os bombons, eles já é tradicional, assim, eles não gostam muito de se identificar, não. Às vezes eles mandam alguém entregar, isso geralmente muita gente faz doação não gosta de muita gente faz parecer. isso, leva lá, leva as caixas de bombons, às vezes falam, olha, essa aqui é para os funcionários, e aí também eles têm esse cuidado de, algumas famílias pegam às vezes o nome de todos os funcionários, porque eles reconhecem que todo mundo que está lá não está lá só para trabalhar, assim, para ter um emprego e ganhar seu dinheiro, não. O lar, ele tem, assim, a gente tem um cuidado também de identificar aquele colaborador como ter um perfil da casa, porque não basta você chegar lá, entregar seu currículo e, não, estou precisando trabalhar, eu faço qualquer coisa, mas você tem que se identificar com o perfil da casa, você tem que estar lá porque você, primeiramente, você gosta do que está fazendo e, claro, todo mundo precisa trabalhar porque tem, né, se sustentar, mas não basta ser só assim, tem que ser identificado com o lar, tem que estar identificado com a nossa missão, porque aí as pessoas veem, as famílias notam isso nos colaboradores, elas notam o carinho, por exemplo, a equipe da enfermagem que é mais diretamente ligadas a eles, elas notam claramente o carinho deles com o seu familiar. É bom, gratificante quando uma família liga e fala, poxa, meu idoso mudou muito depois que ele foi para o lar, porque ele era assim e agora ele está assado, igual uma pessoa que às vezes era muito agressiva com a própria filha. Uma vez eu recebi uma ligação, a moça ficou no telefone comigo, ela chorava porque ela falou que não acreditava como a mãe dela estava, por causa desse carinho, dessa troca. Então, a família, ela quer retribuir de alguma forma, então ela aproveita essas datas, Páscoa, Natal, elas fazem esse agrado também com os colaboradores, né, que também é importante, porque eles se sentem valorizados e aí é onde estimula mais e motiva mais eles a continuarem a fazer esse trabalho, né, com o lar também. Com certeza, muito bacana isso e importante essa troca também. Queria agradecer vocês aqui mais uma semana com a gente, foi muito bacana o nosso papo, né? E eu tenho certeza que esclareceu aí muitas dúvidas que as pessoas têm em relação à administração de uma instituição, né? Que é uma instituição tão importante aqui para a nossa cidade. Obrigada. Que agradeço, Carol. Até a próxima semana. Até a próxima semana. Agradeço a presença da Roberta, né? Agradeço Obrigada. Você de casa, que sempre nos acolhe. Toda terça-feira estamos aqui com o quadro de Bem com a Idade. O retorno é muito legal, as pessoas curtindo, vendo esse esforço, essa parceria do seu programa com a gente do lar também. E a gente só tem a agradecer mesmo. E semana que vem estamos aqui mais uma vez, né? Perfeito. E agora a gente vai para um rápido comercial e já a gente volta.